Dúvida até aqui? Alguma das equipes? Então vamos lá. Mas antes de começar o quiz, um jabazinho rápido. Esse quiz é um oferecimento do Vale do Ludo, o novo evento de jogos aqui de Blumenau. Aconteceu uma vez em 2016 e vai ter a sua segunda edição em abril de 2017. Quem quiser saber mais, tem as propagandas aqui nos pilares. Em breve a gente vai lançar mais informações sobre o evento e o nosso podcast. Qualquer coisa, visitem a gente no Facebook ou acessem valedoludo.com.br e a gente se vê em abril aqui em Blumenau. Vamos começar o quiz então. Tô vendo que alguma equipe ali tem baixas. Posso começar o quiz mesmo assim, Binário? Então vamos lá. Primeira pergunta do quiz é de Super Mario 64. Eu quero saber qual destes personagens da série Mario não aparece no jogo. Alternativa A, Luigi. Alternativa B, Peach. E alternativa C, Yoshi. Super Mario 64. Qual desses personagens da série Mario não aparece no jogo? Alternativa A, Luigi. Alternativa B, Peach. E alternativa C, Yoshi. O canhão que tem no corte, que aí você se atira pro topo do castelo, no topo do castelo tem o Yoshi. Você fala com ele assim. Só um caminhozinho, né? Segunda pergunta do quiz é sobre Resident Evil 2. Opa. Quem são os protagonistas deste jogo? Alternativa A, Chris Redfield e Jill Valentine. Alternativa B, Leon Kennedy e Claire Redfield. Alternativa C, Leon Kennedy e Jill Valentine. Quem são os protagonistas de Resident Evil 2? Alternativa A, Chris Redfield e Jill Valentine. Alternativa B, Leon Kennedy e Claire Redfield. Alternativa C, Leon Kennedy e Jill Valentine. A terceira pergunta é sobre Overwatch. Agora fodeu. Qual dos personagens que eu vou falar é do tipo suporte? Alternativa A, Mercy. Alternativa B, Winston. E alternativa C, Sombra. Qual desses personagens de Overwatch é suporte? Alternativa A, Mercy. Alternativa B, Winston. E alternativa C, Sombra. A quarta pergunta do quiz é sobre Pokémon Sun e Moon, que acabou de sair. Qual é a nova região que é explorada nesses jogos e que é conhecida por possuir formas diferentes de Pokémons conhecidos, além de Pokémons novos? Alternativa A, Hoenn. Alternativa B, Kalos. E alternativa C, Alola. Qual é a região nova explorada em Pokémon Sun e Moon? Alternativa A, Hoenn. Alternativa B, Kalos. E alternativa C, Alola. Pergunta número 5 é sobre Crash Bandicoot. Qual foi o primeiro jogo onde apareceu a máscara maligna Uka Uka? Qual foi o primeiro jogo onde ela apareceu? Alternativa A, Crash Bandicoot. Alternativa B, Crash Bandicoot 2. E alternativa C, Crash Bandicoot Warped. Qual é o primeiro jogo onde apareceu Uka Uka, máscara maligna? Alternativa A, Crash Bandicoot 1. Alternativa B, Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back. E alternativa C, Crash Bandicoot 3, Warped. A sexta pergunta é sobre League of Legends. LOLzinho. Recentemente foi lançada uma série especial de skins para algumas personagens, inspiradas em uns certos animes aí de Magical Girl. Como são conhecidas essas skins? Alternativa A, Guardiãs Mágicas. Alternativa B, Guardiãs Estelares. E alternativa C, Guerreiras Estelares. Como são conhecidas as novas skins de LOL para várias personagens femininas inspiradas em anime? Guardiãs Mágicas, Guardiãs Estelares ou Guerreiras Estelares? Todo mundo respondeu? Vamos para a pergunta número 7 sobre Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Pergunto para vocês, qual é o nome da namorada do Raiden? Alternativa A, Rosemary. Alternativa B, Nastasha. E alternativa C, Naomi. Qual é o nome da namorada de Raiden em Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty? Alternativa A, Rosemary. Alternativa B, Nastasha. E alternativa C, Naomi. Acho que é esse aqui. Pergunta número 8 é sobre Super Metroid. Como se chama a área do planeta Zebes que é conhecida pelo calor intenso? Alternativa A, Norfair. Alternativa B, Cratéria. E alternativa C, Brinstar. Qual é a área super quente do planeta Zebes em Super Metroid? Alternativa A, Norfair. Alternativa B, Cratéria. E alternativa C, Brinstar. Tá muito fácil.
pergunta número 9 é sobre Mortal Kombat 10 ou Mortal Kombat X, para quem preferir. O jogo tem vários personagens convidados de outras séries. Qual desses personagens que eu vou falar não é um convidado deste jogo Mortal Kombat 10? Alternativa A, Freddy Krueger. Alternativa B, Alien. E alternativa C, Predador. Qual desses três personagens não é um convidado em Mortal Kombat 10? Alternativa A, Freddy Krueger. Alternativa B, Alien. E alternativa C, Predador. No final do evento a gente vai divulgar o resultado aqui dos quizzes. Vai ser amanhã na cerimônia de encerramento do evento, quando sair todos os outros resultados dos concursos que vão acontecer aqui na Hypercon. Amanhã a gente vai ter o resultado disponível aqui na sala do Vale do Ludo. Se alguém estiver curioso, não vai ficar até o final do evento e quiser perguntar. A pergunta 10 é sobre Watch Dogs. Watch Dogs, lançamento aí do ano passado. Em que cidade o jogo se passa? Alternativa A, Washington. Alternativa B, Boston. E alternativa C, Chicago. Em qual cidade se passa Watch Dogs? Em qual cidade se passa Watch Dogs? Alternativa A, Washington. Alternativa B, Boston. E alternativa C, Chicago. A pergunta 11 é sobre Defense of the Innocents 2, Dota 2. Quanto tempo dura o item Sentinela Observadora ou Observer Ward, para quem preferiu em inglês, depois que ele é posicionado? Alternativa A, 3 minutos. Alternativa B, 5 minutos. E alternativa C, 6 minutos. Quanto tempo dura um Observer Ward, uma Sentinela Observadora, depois que ela é posicionada? Alternativa A, 3 minutos. Alternativa B, 5 minutos. E alternativa C, 6 minutos. Estou gostando dos magos dançantes de mágica. Eles devem estar curtindo a trilha sonora também. Agradeço o apoio dos magos aí já. Enquanto não tacarem fogo em mim, tá bom. A pergunta 12 é sobre Duke Nukem 3D. Esse é das antigas. No episódio 4, The Birth, Duke Nukem enfrenta a Alien Queen na batalha final. O que ele fala pra ela logo antes da luta? Alternativa A, I'm gonna kill you, bitch. Alternativa B, I'm gonna kick your ass, bitch. Ou alternativa C, die, you son of a bitch. O que Duke Nukem fala para a Alien Queen antes da luta final contra ela? Alternativa A, I'm gonna kill you, bitch. Alternativa B, I'm gonna kick your ass, bitch. Ou alternativa C, die, you son of a bitch. Infelizmente eu não posso traduzir. É feio, né? Feio. É feio. Eu posso traduzir bitch pra cadela? Talvez. Tecnicamente tá certo. Tecnicamente tá certo. Zoeira. No final do quiz eu também vou divulgar todas as respostas. Então o pessoal que estiver aí curioso, está acertando ou errando, no final vem todas as respostas, um recap aí do quiz inteiro. Pergunta 3 é sobre Need for Speed. A série. Os jogos Need for Speed Underground, Need for Speed High Stakes e Need for Speed Carbon foram lançados em que ordem? Alternativa A, High Stakes, depois Carbon, depois Underground. Alternativa B, Carbon, depois High Stakes, depois Underground. Alternativa C, High Stakes, depois Underground, depois Carbon. Repetindo, os jogos Need for Speed Underground, Need for Speed High Stakes e Need for Speed Carbon foram lançados em que ordem? Alternativa A, High Stakes, Carbon, Underground. Alternativa B, Carbon, High Stakes, Underground. Alternativa C, High Stakes, Underground e Carbon. O jogo da pergunta 14 é sensacional, é Broforce. Quem não conhece Broforce, vale a pena, no Steam, baratíssimo, um dos jogos mais machos que existe. A personagem Ellen Rippro é inspirada por qual série de filmes? Alternativa A, Alien. Alternativa B, Soldado Universal. E alternativa C, Planeta Terror. Em Broforce, a personagem Ellen Rippro é inspirada por qual série de filmes? Alien, Soldado Universal ou Planeta Terror? Todos os personagens desse jogo são inspirados em filmes. Os Mercenários, como é que é? Braddock, Comando, Rambo, Duro de Matar, todos os filmes de macho tem um personagem equivalente nesse jogo. Tem o Neil, tem Chuck Norris, Braddock, claro. Aí tem alguns personagens mulheres também, porque as mulheres também podem ser macho. A pergunta 15 é sobre jogos de música baseados em bandas. Temos, por exemplo, The Beatles, Rock Band ou Guitar Hero Metallica. Eu quero saber qual dessas bandas não teve um jogo de música baseado nela. Alternativa A, The Black Eyed Peas. Alternativa B, Green Day. E alternativa C, U2.
qual dessas bandas não teve um jogo de música baseado só nela? Alternativa A, The Black Eyed Peas. Alternativa B, Green Day. E alternativa C, U2. Queria botar música nossa cabeça. Kiss. Pergunta 16 de Zelda. Especificamente o Zelda novo que ainda nem saiu. Legend of Zelda Breath of the Wild. Já saíram alguns trailers, algum material promocional desse jogo. E eu quero saber, nesse jogo, qual é a cor da túnica que o Link usa. Pelo menos nesse material promocional. Não é verde como sempre. Alternativa A, vermelha. Alternativa B, dourada. Ou alternativa C, azul. Qual é a cor da túnica do Link em Zelda Breath of the Wild? Alternativa A, vermelha. Alternativa B, dourada. E alternativa C, azul. A pergunta 16 é sobre Final Fantasy XV, que também acabou de sair. Esse jogo é uma party com 4 pessoas. O personagem principal é o Noctis. Quais são os nomes dos outros 3 membros da party, os 3 companheiros do Noctis? Alternativa A, Gladiolus, Prompto e Ignis. Alternativa B, Regis, Lunafreia e Ignis. Alternativa C, Leonis, Prompto e Regis. Quais são os 3 companheiros do Noctis em Final Fantasy XV? Alternativa A, Gladiolus, Prompto e Ignis. Alternativa B, Regis, Lunafreia e Ignis. Alternativa C, Leonis, Prompto e Regis. Final Fantasy Boy Band. Final Fantasy Boy Band. Andando de carro, é uma Boy Band Road Trip. Mas eu boto tanta fé, cara. Se depender só da trilha sonora... Tá parecendo muito bom o jogo, cara. Tá parecendo muito bom. Sistema de batalha com ação parecido com Kingdom Hearts. Eu só não jogo porque eu não tenho videogame que rola. Eu acho que é melhor do que o 3. Tem um monstro do tamanho de uma montanha. Tá ficando cada vez melhor esse negócio. É tipo... Pergunta 18 é sobre Portal 2. A maioria dos personagens de Portal são personality cores, ou seja, umas bolas com um olho que tem uma personalidade própria inserida dentro delas. Uma delas, conhecida como Whitley, foi criada com qual intuito? Alternativa A, desmotivar pessoas. Alternativa B, gerar ideias ruins. Ou alternativa C, fazer com que os outros cores mudem de opinião. O personality core conhecido como Whitley foi criado com qual intuito? Alternativa A, desmotivar pessoas. Alternativa B, gerar ideias ruins. Ou alternativa C, fazer com que os outros cores mudem de opinião. Tô vendo um fim de Star Wars Episódio 7 ali. Traidor! Não tem pergunta de Star Wars nesse curso. A pergunta 19 é sobre Dishonored. Dishonored, ou Dishonored, que o pessoal estava chamando ali. O personagem principal, o Corvo Atano, é acusado injustamente de assassinar a imperatriz da qual ele era o guarda-costas. O que ele decide fazer a respeito disso? Alternativa A, ele se exila da cidade e começa outra vida como um nômade. Alternativa B, ele se torna um assassino mesmo e vai atrás de quem acusou ele. Alternativa C, ele procura aliados influentes na cidade para provar sua inocência. O que Corvo Atano faz quando ele é acusado injustamente de matar a imperatriz que ele protegia em Dishonored? A, se exila da cidade. B, se torna um assassino mesmo. Ou C, procura pessoas influentes para ajudar ele. Traidor! O Xambin é o e ele pega ele vai narrando, então basicamente é como se ele fosse os personagens. E se aproximando agora da metade do quiz, pergunta 20. Pergunta 20 é sobre GoldenEye 007, lá dos tempos do meu Nintendo 64. O que aparece na tela de um jogador quando ele morre no modo multiplayer? Alternativa A, a câmera vai para a terceira pessoa e mostra o personagem caindo. Alternativa B, sangue escorre pela tela de cima para baixo. Ou alternativa C, a tela corta a imagem e se transforma em estático. O que acontece em GoldenEye 007 quando um jogador morre no modo multiplayer? Alternativa A, a câmera vai para a terceira pessoa para mostrar ele morrendo de fora. B, sangue escorre pela tela de cima até embaixo. Ou C, a tela corta e vira fora do ar. Agora eu vou dar mais tempinho pro pessoal pensar, já que tá um pouquinho mais difícil. Pergunta 21 é sobre Dead or Alive. O personagem Jan Li utiliza qual tipo de arte marcial? Alternativa A, Kung Fu. Alternativa B, Savate. Alternativa C, Jeet Kune Do.
O personagem Jean-Li utiliza qual tipo de arte marcial? Tipo, como assim? Existem personagens homens em Dead or Alive? Existem. Alternativa A, Kung Fu. Alternativa B, Savate. E alternativa C, Jeet Kune Do. Pois então. As mulheres, talvez. Essa foi a pergunta 21, agora a pergunta 22, de Uncharted 4. Uncharted 4, A Thief's End. Qual é o nome do irmão do protagonista Nathan Drake? Alternativa A, Jason Drake. Alternativa B, James Drake. E alternativa C, Samuel Drake. Qual é o nome do irmão do Nathan Drake no Uncharted? Alternativa A, Jason Drake. Alternativa B, James Drake. E alternativa C, Samuel Drake. Lembrando que no final do quiz eu vou divulgar todas as respostas. Aí vocês vão poder esclarecer tudo aqui. Olha, me faça. Tosse bem no microfone, assim, para deixar todo evento surdo. A pergunta 23 é de Suikoden, clássica série de RPGs, lá das antigas também. Série que podia continuar saindo até hoje, mas não, né? Konami só sabe fazer peso hoje em dia. Suikoden é uma série de RPG conhecida pela quantidade absurda de personagens jogáveis. Quantos personagens o jogador normalmente pode recrutar para o seu grupo nos jogos dessa série? Alternativa A, 50. Alternativa B, 77. Alternativa C, 108. Quantos personagens normalmente se pode recrutar em Suikoden? Alternativa A, 50. Alternativa B, 77. Ou alternativa C, 108. É personagem para mais de mestre. Nem todos são para lutar, alguns são para dar suporte, alguns são para fornecer coisas fora da batalha, alguns são para ajudar você de maneiras indiretas, mas a maioria é para meter a porrada no meio da batalha mesmo. Aí você pensa nas possibilidades estratégicas. E já que estamos falando de jogos das antigas, especialmente do Play 1, a pergunta número 24 é sobre Vigilante 8. Quem lembra? Quem lembra tem meu respeito. É por reações como essa que eu gosto de fazer quiz. Também serve. Os personagens desse jogo fazem parte de duas facções. A facção do bem é conhecida como Vigilantes. Como é conhecida a facção inimiga? Alternativa A, Drifters. Alternativa B, Road Rebels. Alternativa C, Coyotes. Como é o nome das facções inimigas da facção inimiga em Vigilante 8? Alternativa A, Drifters. Alternativa B, Road Rebels. E alternativa C, Coyotes. Lembrando que um pouco depois do quiz de games, aqui no palco, previsto para as 15h30, vai ter um concurso de cosplay da HyperCon 2016. Mais pra frente vai ter desfile também. Quem quiser saber mais sobre a programação nesse pilar do meio, aqui no palco, na minha frente, tem uma lista com toda a programação dos 2 dias do evento. Vamos pular para umas coisas mais recentes, então a pergunta é sobre... A pergunta número 25 é sobre The Witcher 3. O Bruxador 3. Qual é a empresa que desenvolve essa série de jogos? Alternativa A, CD Projekt Red. Alternativa B, Infinity Ward. E alternativa C, From Software. Qual é o nome da empresa que desenvolve The Witcher 3? Alternativa A, CD Projekt Red. Alternativa B, Infinity Ward. E alternativa C, From Software. Difícil? Beleza. Lembrando que no evento, além do que está acontecendo aqui no palco, nos estandes tem muitas salas temáticas. Por exemplo, aqui à direita do palco tem a sala temática de Star Wars, o Conselho Jedi. Temos uma sala de Stranger Things. Lá na frente tem a sala de videogames, pessoal da Live Games, com videogames, card games e tudo mais. Tem muitas coisas aí para o pessoal fazer. Se o pessoal quiser participar de torneios de videogame, por exemplo, vai ter 2 torneios por dia só lá na sala da Live Games. Tipo, só na sala da Live vai ter 2 torneios por dia. A pergunta 26... é sobre Cool Spot. Quem daqui conhece Cool Spot? Beleza. Cool Spot é um jogo das antigas, onde o personagem principal é baseado em uma marca de refrigerante. Qual é essa marca de refrigerante? Alternativa A, Pepsi. Alternativa B, 7-Up. E alternativa C, Mountain Dew. Qual é a marca de refrigerante que inspirou o jogo Cool Spot e o personagem principal dele? Alternativa A, Pepsi. Alternativa B, 7-Up. E alternativa C, Mountain Dew. A pergunta 27 é sobre Soul Calibur.
Como pode ser descrita a arma utilizada pela personagem Tira? Alternativa A, uma argola. Alternativa B, uma lança. E alternativa C, uma corrente. Qual é a personagem utilizada pela personagem Tira? Qual é a arma utilizada pela personagem Tira? Alternativa A é uma argola. Alternativa B, uma lança. E alternativa C, uma corrente. Agora deu pra lembrar. Personagem meio maluca, assim. Meio personagem doida, psicótica. Eu gosto de personagens assim, meio Harley Quinn, assim. Vamos falar em Harley Quinn, então vamos participar do quiz. Pergunta número 28 pro Binário. Eu não sabia que tu ia participar desse quiz. Essa pergunta é de uma série que eu sei que tu gosta, que é Kirby. Especificamente Kirby Superstar. Do Kirby hoje, cara. Pergunta sobre Kirby Superstar. É um jogo de Super Nintendo que na verdade são vários jogos em um cartucho. Esse jogo tem vários jogos principais. Quantos jogos principais tem nesse cartucho Kirby Superstar? Sem contar os 2 minigames. Alternativa A, 5. Alternativa B, 6. E alternativa C, 7. Tirando os 2 minigames, quantos jogos tem dentro da fita Kirby Superstar de Super Nintendo? Alternativa A, 5. Alternativa B, 6. E alternativa C, 7. Era tipo aqueles jogos vários em um, assim, 10 em 1 que tu comprava. Só que daí com jogos bons. A pergunta 29 é sobre Forza Horizon 2, de Xbox 360. Um jogo de corrida. O centro das atenções desse jogo é o Horizon Festival, um evento de corrida. Em Forza Horizon 2 ele acontece em qual lugar? Alternativa A, Estados Unidos. Alternativa B, Europa. E alternativa C, Austrália. Aonde acontece o Horizon Festival em Forza Horizon 2? Alternativa A, Estados Unidos. Alternativa B, Europa. E alternativa C, Austrália. Se é para fazer jabá, eu vou fazer o jabá da sala do Vale do Ludo também. Aqui à esquerda do palco, nossa sala de jogos de videogame, tabuleiros e afins. Quem quiser ir lá conhecer um jogo de tabuleiro, um jogo de cartas, a gente ensina. Quem é veterano de jogo de tabuleiro também vai encontrar um acervo bem legal lá para jogar. Quem não conhece, é só chegar lá, conhecer jogadores, aprender um jogo. Tem vídeos aleatórios de videogame passando também. E essa sala recebeu o apoio da Tabulândia, a maior loja de jogos de tabuleiro aqui de Blumenau. Então quem se interessar em jogos de tabuleiro, quer conhecer jogos ou procurar um lugar para jogar, www.tabulândia.com.br. Obrigado de novo pelo apoio. A pergunta 30 é de Heavy Rain, chuva pesada. Enquanto o tempo do evento não ficar assim, eu agradeço. Tem um personagem de Heavy Rain, o agente da FBI chamado Norman Jaden. Como se chama a filha dele? Alternativa A, Jane Jaden. Alternativa B, Miriam Jaden. Ou alternativa C, ele não tem filhos. Em Heavy Rain, como se chama a filha de Norman Jaden? Alternativa A, Jane Jaden. Alternativa B, Miriam Jaden. Ou alternativa C, ele não tem filhos. Muito bem. Pergunta 31 é de Guilty Gear, Guilty Zone. Um dos 2 personagens principais de Guilty Gear, o Soul Bad Guy, usa uma bandana. Por quê? Alternativa A, para conter seus poderes de Gear. Alternativa B, para impedi-lo de ter a mente controlada por Valentines. Quer saber o que é Valentines? Só jogar. Alternativa C, sem motivo nenhum, ele só quer ser estiloso. Por que só o Bad Guy usa uma bandana em Guilty Gear? Alternativa A, para conter seus poderes de Gear. Alternativa B, para impedi-lo de ter a mente controlada por Valentines. Alternativa C, sem motivo, ele só quer ser estiloso. Mas as roupas de Guilty Gear, que tem trocentos fivelas e zíperes e tudo mais, é difícil não ser estiloso. Segurar o cabelo. Pra não atrapalhar enquanto ele luta. O quê? É pra não atrapalhar o cabelo, não atrapalhar enquanto ele luta, ué. Pode ser também. Levar uma cabelada na cara. Se bem que o Kai, no Guilty Gear novo, ele tá com o cabelo comprido até a bunda, sabe? Mas pensa que ele dá golpe virando a espada de lado, ele já deve ter apanhado tanto do próprio cabelo. A pergunta 32 é sobre Sonic 2. Sonic 2 de Mega Drive. Qual é a terceira fase de Sonic 2? Alternativa A, Chemical Plant Zone. Alternativa B, Aquatic Ruin Zone. E alternativa C, Mystic Cave Zone. Qual é a terceira fase de Sonic 2 no Mega Drive? Alternativa A, Chemical Plant Zone. Alternativa B, Aquatic Ruin Zone. Ou alternativa C, Mystic Cave Zone. Era o único jogo, um Sonic jogo que tinha no meu Mega Drive. Eu joguei pra caralho. Não é melhor não ter fase quase não joguei. Joguei uma vez, 2 na vida.
Os dois eu cheguei bastante a 3. Pergunta número 33 agora, também é sobre Sonic, mas o jogo é Super Smash Bros. Brawl. Super Smash Bros. Brawl, um jogo que teve a participação do Sonic. E nesse jogo você pode fazer taunts para provocar os outros jogadores, irritar os inimigos. Eu quero saber o que o Sonic fala durante a provocação dele neste jogo. Alternativa A, you're too slow. Alternativa B, gotta go fast. E alternativa C, Sonic's my name and speed's my game. O que Sonic fala durante a provocação dele em Super Smash Bros. Brawl? Alternativa A, you're too slow. Alternativa B, gotta go fast. E alternativa C, Sonic's my name and speed's my game. Eu ia fazer essa pergunta de forma genérica, mas daí eu descobri que no Super Smash Bros. 4 o Sonic fala outra coisa na provocação, aí já ia bugar o quiz. Estou falando especificamente do Brawl. Até porque o que ele fala no outro jogo não está como uma das alternativas. Ele fala Sonic Speed. Sonic Speed. 34 é sobre Final Fantasy de novo, só que dessa vez é sobre o Dissidia. Final Fantasy Dissidia de PSP, que pra quem não sabe é um jogo que reúne personagens de todos os Final Fantasies até o 13 e põe eles pra cair na porrada uns com os outros. Quais dois personagens de Final Fantasy VI são controláveis em Dissidia? Alternativa A, Terra e Kefka. Alternativa B, Celis e Kefka. Alternativa C, Loki e Terra. Quais personagens de Final Fantasy VI são controláveis em Dissidia? Alternativa A, Terra e Kefka. Alternativa B, Celis e Kefka. Alternativa C, Loki e Terra. Kefka até agora que é a melhor coisa. Kefka é muito bom. Três, 2, 1. Pergunta 35 sobre Diablo 3. Muita gente pirou nesse ano porque na BlizzCon 2016 eles revelaram uma classe nova que vai ser jogável nesse jogo em breve. E o pessoal ficou maluco. Que classe é essa? Alternativa A, Crusader. Alternativa B, Witch Doctor. E alternativa C, Necromancer. Foi a classe nova para Diablo 3 que foi anunciada na BlizzCon 2016. O pessoal explodiu a cabeça. Alternativa A, Crusader. Alternativa B, Witch Doctor. E alternativa C, Necromancer. Eu não joguei. Mas sabe o que não me empolgou, não passei a vida assim. Reta final do nosso quiz, pergunta 36 de Street Fighter V. Qual dos personagens do jogo usa golpes que envenenam os oponentes durante a luta? Alternativa A, Feng. Alternativa B, Nekali. E alternativa C, Rashid. Só personagem novo. Qual desses personagens de Street Fighter V usa golpes que envenenam os oponentes? Alternativa A, Feng. Alternativa B, Nekali. E alternativa C, Rashid. Eu queria jogar Street Fighter V só pra jogar de Rashid, o personagem mais massa. Tava demorando pra Street Fighter ter um personagem do Oriente mesmo. Pelo menos do Brasil tem vários, né? O pessoal não representa muito, mas tipo, tem um monstro verde, tem um monstro amarelo. Tem dois seres humanos, um com nome americano e sobrenome japonês. Aí veio a Laura, que representa o Rio de Janeiro. Pergunta 37 sobre Gears of War. Como se chama a arma que dispara um laser a partir de um satélite em direção à superfície do planeta? Arma Power. Eu não vou falar palavrão, como vocês podem ver. Qual é o nome dessa arma? Alternativa A, Emotion Long Spear. Alternativa B, Light Mass Charge. E alternativa C, Hammer of Dawn. Como se chama a arma de Gears of War que dispara um laser de um satélite até a superfície do planeta? Alternativa A, Emotion Long Spear. Alternativa B, Light Mass Charge. E alternativa C, Hammer of Dawn. Não. Ah, imagina se não, né? Cada tem qualquer coisa. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Penúltima pergunta, número 38, é sobre Elite Beat Agents, um jogo de música para DS, onde temos agentes secretos especialistas em salvar o mundo através do poder da dança. Por mais bizarro que possa soar, é um jogo massa. Na última fase, eles têm que salvar o mundo, literalmente, porque a Terra é invadida por alienígenas. Qual é o formato desses alienígenas?
Alternativa A, losango. Alternativa B, humanoide. E alternativa C, ameba. Qual é o formato dos alienígenas que invadem a Terra na última fase de Elite Beat Agents? Alternativa A, losango. Alternativa B, humanoide. E alternativa C, ameba. Abram bastante a cabeça quando eu estou dizendo losango, humanoide e ameba, porque tirando amebas que são melecas sem forma, humanoide e losango está forçando um pouquinho a barra, mas dá para interpretar dessa maneira. E a última pergunta do quiz é sobre Ultimate Marvel vs Capcom 3, Marvelzão. Tem um personagem do jogo, da Capcom, que no final dele ele é convidado pelo Nick Fury para entrar para S.H.I.E.L.D. Que personagem é esse? Alternativa A, Crimson Viper. Alternativa B, Chun-Li. E alternativa C, Chris Redfield. Só personagem com C também. Qual personagem da Capcom é convidado para entrar para S.H.I.E.L.D. pelo Nick Fury no final? Alternativa A, Crimson Viper. Alternativa B, Chun-Li. E alternativa C, Chris Redfield. Depois que vocês responderem essas perguntas, vou pedir que vocês coloquem as fichas aqui, perto desse emaranhado de fios microfone. Por favor, devolvam a caneta também, que logo em seguida eu vou divulgar as respostas do quiz. E não se esqueça de colocar o nome da equipe. Ou melhor, de preencher quem são os participantes, porque já teve equipe que ficou em um dos melhores... Só colocar aqui no chão. Em um dos melhores lugares, uma das melhores colocações de equipe, e não tinha o nome das pessoas. Ainda bem que eu conhecia a equipe pelo nome. Se não conseguir, não tem... Obrigado. Isso, só colocar ali. Tem alguma equipe que não entregou ainda? Tem uma. Muito bem. Agora divulgando as respostas do quiz para quem quiser saber o quão bem foi. Lembrando que o resultado a gente vai divulgar oficialmente amanhã no final do evento e depois ali na sala do Vale do Ludo. Primeira pergunta do quiz foi: qual personagem não aparece em Super Mario 64? Luigi, Peach ou Yoshi? Conto com a ajuda de vocês para me ajudar a responder. Quem que não aparece? Luigi não aparece. A segunda pergunta: quem eram os protagonistas de Resident Evil 2? Resposta: Leon Kennedy e Claire Redfield. Eu vou anunciar para ir mais rápido. Pergunta 3, Overwatch. Qual personagem dos que eu citei era suporte? Mercy. Né, Rod? 4, qual é o nome da região explorada em Pokémon Sun e Moon? Resposta: Alola. 5, em qual Crash Bandicoot aparece a máscara maligna pela primeira vez? Resposta: Crash Bandicoot Warped. É o terceiro jogo. Terceiro. Não, na segunda ela não aparece. League of Legends. Qual é o nome da skin infeliz especial que foi lançada? A resposta: Guardiãs Estelares. Ou Star Guardians, para quem joga em inglês. 7. Metal Gear Solid 2. Qual é o nome da namorada do Raiden? Resposta: Rosemary. Super Metroid. Qual é o nome da região calorenta do planeta Zebes? Brinstar? Não, Norfair. Confundi as duas. Puta merda. Mortal Kombat 10. Mortal Kombat 10. Qual é o nome do personagem? Quer dizer, eu listei 3 convidados e qual deles não era convidado? Freddy Krueger. Freddy Krueger. Ele foi convidado no Mortal Kombat 9. Alien e Predador são do 10. Watch Dogs se passa em qual cidade? Resposta: Chicago. Tá bom? Dota 2, quanto tempo dura uma sentinela observadora? 6 minutos. 6 minutos. Duke Nukem 3D, o que ele fala para o último chefe? I'm gonna kick your ass, bitch. Eu chutei, mas essa não tem como errar, porque era a Need for resposta mais Speed. de Nuke. Foram lançados nessa ordem: High Stakes, depois Underground, depois Cargo. O High Stakes era lá de Play 1. Depois veio o Underground, o primeiro que saiu para Play 2, não, o Hot Pursuit saiu antes. E depois o Cargo, o Hot Pursuit 2 saiu antes. Bro Force, a personagem Ellen Ripbro é inspirada pela personagem Ellen Ripley, de Alien. Sim, eu chutei por causa disso também. Entre Black Eyed Peas, Green Day e U2, a banda que não tem um jogo próprio de música é U2. Legend of Zelda Breath of the Wild, o Link usa uma túnica azul. Azul. Final Fantasy XV. Os 3 parceiros do Noctis são Gladiolus, Prompto e Ignis. Portal 2. O Whitley foi criado para gerar ideias ruins. Ele foi criado com a intenção de ser uma inteligência artificial não muito inteligente, e ele conseguiu. Dishonored. O protagonista corvoatano, depois que ele é acusado injustamente, ele decide se tornar um assassino e sair matando as pessoas mesmo. Aí ele vai dar uma razão. Ele vai dar uma razão para as pessoas chamarem ele de assassino. Ele vai atrás de quem acusou ele daí.
GoldenEye 007, quando um personagem morre, sangue escorre de cima até embaixo no melhor estilo 007 na abertura dos filmes. Achei uma sacada muito boa. Dead or Alive, o personagem Jan Lee luta gente punidor. Ele é o Bruce Lee. Uncharted 4, o nome do irmão do Drake, Nathan Drake, é Samuel Drake. Suikoden tem 108 personagens jogáveis por jogo, quer dizer, personagens recrutáveis por jogo. É personagem pra caramba. Vigilante 8, o nome da facção inimiga dos vigilantes são os Coyotes. The Witcher 3, o bruxeiro, é desenvolvido pela empresa CD Projekt Red. Que também é a dona do GOG. Como é que é? Também é a dona do GOG, do site do GOG, assim. Cool Spot, o personagem principal, é inspirado na marca de refrigerante 7-Up. Soul Calibur, a arma da tira, é uma argola. É um bambolê. Um bambolê. Que corta de um dos lados e ainda bem que ela usou o bambolê do lado certo. Kirby Superstar tem 7 jogos dentro dele, além de 2 minigames. 7? 7? Eu tô esquecendo de jogo aí. Forza Horizon 2, o Horizon Festival se passa na Europa. Errado. No 1 ele se passa nos Estados Unidos e no 3 ele se passa na Austrália. Eu falei que eu... Heavy Rain, o personagem Norman Jaden não tem filhos. Aê, gol! Guilty Gear, o Sol usa uma bandana para conter seus poderes de Gear. Chutei isso. Tem um especial que ele tira a bandana e se o inimigo ver ele tirar a bandana... Foi por causa disso que eu chutei. Beleza. Foi por causa disso que eu chutei. Sonic 2, a terceira fase se chama Aquatic Ruin. Aquatic Ruin Zone é a terceira fase de Sonic 2. Em Super Smash Bros. Brawl, o Sonic fala You're too slow na tradução dele, na provocação dele. Em Dissidia, os 2 personagens controláveis de Final Fantasy VI são a Terra e o Kefka. Melhor vilão. Melhor vilão. Em Diablo 3, a classe nova que eles divulgaram foi Necromancer. Street Fighter V, o personagem que envenena os oponentes é o Fang. Gears of War, a arma que atira um laser de um satélite se chama Hammer of Dawn. A arma mais forte do multiplayer, destrói tudo. Tudo! Elite Beat Agents, os alienígenas que invadem a Terra, eles são em forma de losango. Nossa, aí, Losango com um círculo saindo ao redor dos alienígenas que odeiam música. E em Ultimate Marvel vs Capcom 3, a personagem que é convidada para entrar na SHIELD é a Crimson Viper de Street Fighter 4. Esse foi o quiz de games, pessoal, do HyperCon 2016. Lembrando que amanhã tem quiz de cultura pop.